Oi, gente, podcast Pátio do Sim de Edutec, Instituto Federal do Paraná, por aqui sou eu, o Elke Daniel, aqui em Goiânia, e hoje nós vamos fazer uma conversa muito bacana sobre carreira EBTT, que foi tema do primeiro eixo aqui no 20º encontro do PROIFES, e estou trazendo aqui hoje o professor Gessi José, do UFG, o professor Yuri Oliveira, também do IFPR, Sim de Edutec, a professora Josi Abreu, do Instituto Federal do Ceará, aqui com a gente como convidada. E agradecer também a nossa amiga Nil, a Yumi, ela que está nos trabalhos técnicos aqui com a gente. Beleza? Professor Gessi, tudo bem? Tranquilo. Tranquilaço? Tranquilaço não, né? Estamos esperando o reajuste que nós negociamos com o governo. Até o momento, essa minuta ainda não chegou à Câmara dos Deputados e a gente tem acompanhado esse trajeto dessa minuta, até para ter conhecimento do que o governo escreveu lá, para ver se está de acordo com o nosso acordo, assim como nós assinamos. Qual o nível de preocupação com relação a esse acordo que ainda não foi assinado? Bem, a gente já alertou o governo de que em fevereiro esse reajuste prometido para 2025, ele tem que estar no banco, né? Sim. Porque ele é referente a janeiro. Então, o governo está sabendo disso. Mas o que a gente sabe até o momento é que a minuta do projeto de lei, com o acordo e com os demais acordos feitos pelo governo com os servidores federais, isso aí ele fez acordo com 98% dos servidores do Executivo, 45 carreiras. Isso daí já saiu do Ministério da Gestão e Inovação. A gente não sabe se está na Casa Civil ou se já passou pelo planejamento, se está na Casa Civil. Então, a gente está aguardando, já solicitamos o governo cópia, mas o governo não nos encaminhou, então a gente vai ter acesso a essa cópia quando o governo encaminhar para a Câmara. Mas estamos atentos a esse encaminhamento e o governo já está alertado. Ele sabe que em fevereiro o professor vai querer esse reajuste aí de 2025 na conta. Muito bem. Gessi, o 20º encontro aqui do PROIFES, ele está sendo o nosso primeiro evento pós-greve. Né? E nós estamos fazendo tanto nos eixos de abordagem, mas principalmente aqui nos bastidores, entre os sindicatos, entre os servidores, um balanço, né, de como foi a greve, quais foram os efeitos colaterais pós-greve nos sindicatos, como que isso impactou no engajamento do movimento sindical em todos os estados. Tanto é que daqui a pouquinho a gente fala com o Yuri e com a Josi também. Mas do ponto de vista aqui do UFG, do PROIFES, como que você tem visto, está sentindo agora aqui nesse 20º encontro os efeitos pós-greve? O 20º encontro, um dos grandes objetivos dele é a gente entender o que a gente conseguiu negociar com o governo e que pautas ficaram para trás. Então, uma das grandes preocupações nossas é que, isso até o Yuri colocou ontem na reunião, né, no encontro, no momento de discussão do eixo, que é a regulamentação 151 da OIT, do qual o Brasil é signatário e até hoje nunca regulamentou. Isso aí vai trazer o quê? Vai trazer uma database para o servidor público federal. Vai fazer com que o servidor público federal ele negocie com o Estado brasileiro e não com governos que está ali, ou que esses governos que ocupam o Estado brasileiro não deixem de negociar com os servidores. Foi o que aconteceu nos últimos 6 anos e trouxe grande prejuízo para nós. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira na nossa carreira correndo atrás de recompor perdas. E, em geral, recompor perdas é uma tarefa difícil quando você passa 6 anos sem reajuste. Então, essa última negociação, a gente não conseguiu o que a gente queria na íntegra, que era recompor todas as nossas perdas, mas, de certo modo, ela recompõe parte dessas perdas, o que já foi um ganho aí na negociação, e depois de 6 anos sem ser recebido, a gente, de cara, já teve um reajuste emergencial de 9%, depois conseguimos aí fazer essa negociação com o governo, onde o PROIFES Federação fez uma proposta, como sempre, aí, da classe de entrada, né? Colocou a classe de entrada na carreira, valorizando mais a nossa carreira, principalmente na entrada, porque estava muito defasado aquele salário de entrada. Isso aí dá mais ou menos 26%, 27% de reajuste logo no próximo ano na entrada da nossa carreira, favorecendo assim uma atratividade maior para essa carreira. Então é momento da gente atualizar as pautas. Atualizar as pautas significa o quê? Significa que a gente, em algum momento aí, nós vamos fazer esse debate para frente, preferimos deixar mais genéricos os termos,
nós vamos ter que pensar o que a nossa carreira ainda precisa de reorganização, né? A gente tem que acompanhar os índices de perdas salariais depois desse último acordo e dos 9% emergencial. Então, a gente vai ter que acompanhar isso aí, acompanhar os índices inflacionários, acompanhar essas perdas, para que num próximo governo, onde a gente vai fazer uma nova negociação, uma vez que nesse já está finalizada a negociação, a gente pode mostrar para ele o histórico dessas perdas e continuar recompondo perdas passadas ainda nos últimos 6 anos. Por isso que eu falo, recompor perdas é muito difícil, né? A gente não deu conta em 4 anos de recompor todas. Então, o que a gente tem esperança é que no próximo governo, que seria 4 mais 4, a gente recompor a outra parte das perdas que a gente teve, de modo que o nosso salário aí volte aos patamares do salário de março de 2015, que é o ponto de partida aí de onde a gente faz os cálculos das nossas perdas salariais pelo Projeto de Federação. E outros debates interessantes aí, que eu vou deixar para os colegas falar um pouco, mas eu acho que o encontro ele tem esse objetivo, né? Além de a gente recompor nossas forças, reorganizarmos, né? Debater em conjunto as pautas aí para o próximo ano, para os próximos anos, e manter um histórico também da negociação, o histórico da carreira, principalmente muitos professores novos participantes que também precisam entender que esse negócio ele tem uma dinâmica, né? Essa dinâmica muitas vezes é demorado você reorganizar uma carreira, porque tem momentos críticos, momento emergencial, que você faz uma negociação mais emergencial, igual foi a criação da classe do associado, no momento ali em que o aposentado só tinha 60% da GE, a gente conseguiu ir para 100%, acabar com as gratificações, colocar 2 linhas no contra-cheque. Então essa carreira ela tem um histórico aí que vem de 87 com a criação do PUCRE, mas de certo modo é uma carreira que a década de 80 mostra isso, que era a briga por uma carreira unificada nacional, e a gente só foi conseguir uma carreira isonômica no magistério superior, no magistério federal, em 2008, com a criação do EBTT. Né? Então, tem todo um histórico de luta, dificuldade, a valorização da dedicação exclusiva, a valorização da titulação. Né? Então, tem uma sequência aí, é importante a gente fazer esses debates todos e pontuar e fortalecer o nosso GT Carreira. Muito bom, professor Gessi. Eu tenho uma questão sobre campanha salarial e luta pela carreira, que é uma constante. Mas antes eu vou bater um papo aqui com o professor Yuri, do Sindedutec, lá do Paraná, IFPR, o seu, o nosso IFPR. Professor Yuri, tudo bem? Tudo bem. Dentro da medida do possível, né? A gente está seguindo aí na luta, na batalha. Muito bom. E qual a sua avaliação da discussão do eixo 1 ontem sobre carreiras e salários? Olha, Welk, a discussão foi muito boa, foi bem produtiva, a gente conseguiu extrair bastante aprendizado, né? Principalmente eu que não estou tão familiarizado nesse ambiente de lutas, de reivindicações, eu acompanho mais pelos bastidores, mas eu consegui entender muita coisa. E eu acho que a gente tem um avanço promissor nessa discussão, né? A questão da equiparação dos auxílios com o judiciário, legislativo também, que é uma pauta que a gente levanta, porque o executivo sempre esteve um pouco atrás, né, nessa questão. Então, eu acho que a gente tem tudo para a gente conseguir correr atrás de recompor essas perdas, como o professor acabou de comentar, e a gente tentar dar uma valorização maior na carreira docente, principalmente a EBTT. Muito bem. E com a gente aqui também a professora Josi Abreu, do Instituto Federal do Ceará, que ontem, na discussão, colocou 2 ponderações interessantes de realidades lá no seu estado, né, professora, em andamento, com relação à luta pela valorização também da carreira. Né? Sim. Ontem, gostaria de enfatizar que, assim, hoje nós estamos aqui, né, desde ontem, inclusive, participando do encontro do PROIFES como convidados, né? O IFCE, nós estamos em uma base que estamos nos organizando, né, para que os docentes se apropriem mais da sua luta, né? E recebemos esse convite para estar aqui hoje e trazer, inclusive, algumas demandas que já estavam surgindo na nossa base. E eu acho importante que elas sejam ampliadas, né, a nível nacional, porque isso impacta e reflete em um âmbito maior.
E uma das nossas pautas, que é bandeira nossa lá no estado do Ceará, é o cumprimento do piso do magistério, né? O piso para o EBTT, ele não é mais uma discussão se nós temos direito ao piso. Nós temos direito ao piso do magistério. A discussão hoje é como nós estamos, como que o governo está aplicando esse cumprimento do piso, né? E uma das discussões que eu trouxe ontem foi exatamente isso, né, da complementação nominal. O que é isso, né, para quem, porventura, esteja ouvindo essa informação pela primeira vez? Você quando entra na carreira, quando você está abaixo desse valor, que hoje é R$ 4.580, né, que, inclusive, enfatizar aqui, gostaria, inclusive, até de parabenizar ao Proifes. Por quê? Porque é o único sindicato que traz dentro das propostas essa discussão do piso do magistério. Tá? Isso é importante. E o que ocorre hoje na prática? O professor, por exemplo, 40 horas, que é onde a gente vê essa realidade, né? O 40 horas sem ADE. Lá no primeiro nível, que é o caso, por exemplo, da maioria de todos os substitutos e de alguns docentes hoje dos institutos federais que estão sem ADE. Eles estão abaixo do piso do magistério se eles estiverem ali nos 3 primeiros níveis da carreira. Tá? E isso significa o quê? Uns 6 anos o professor congelado nesse salário. Tá? E o que os institutos fazem hoje? Eles complementam esse valor. Ou seja, se o professor está com 3.600, 3.000, o professor já se deve lembrar mais desses valores. Então, o que ocorre? O Instituto ele complementa esse valor até chegar no valor do piso do magistério. Qual o problema disso aí? Porque você não está aplicando reverberando na malha. Você está aplicando descumprindo a malha. Né? Isso impacta no professor 40 horas, porque todos os níveis acima ficam congelados, e impacta no 40 horas DE. Lembrando que também a nossa malha salarial ela é toda estruturada em função do 20 horas. Né? Aí o que ocorre? Você lá no 40 horas também, você tem uma desvalorização desse regime. Porque o que nós precisamos enfatizar quando o professor Gessi fala da valorização da DE? Hoje o professor DE, ele ganha proporcionalmente igual a 20 horas. Tá? Porque se em função do 20 horas, você tem o quê? O 20 horas, que é o valor base para a nossa carreira, e aí você traz para o 40 horas, que é 20 horas mais 40%. Então, já é uma proporção equivocada. Né? Então, quando você calcula o valor hora de trabalho desse professor 40 horas, é inferior ao 20 horas e ao 40 DE. Onde o 40 DE na nossa malha é 20 horas mais 100%. Esse 100% seria o dobro de 20 horas. Ou seja, hoje, o nosso regime 40 horas DE é o que deveria ser o 40 horas. Então, é outra coisa que a gente precisa sinalizar nesse sentido. Né? Mas, enfim, eu acredito que... Como é que a gente começa a resolver esses problemas? Trazendo o piso para a discussão. Porque quando você valoriza... Porque o piso é aplicado onde? No 40 horas. Quando você aplica dessa forma, né, da forma correta, como respeitando a malha salarial, então você automaticamente já faz a valorização do 40 horas e, consequentemente, o 40 DE assume também aí a sua valorização. Mas lá no Instituto Federal do Ceará, vocês não estão apenas no campo da discussão, mas das análises jurídicas e está tramitando essa bandeira de vocês lá na esfera jurídica também, né? Sim, um grupo de professores, né, começou a ter esse estudo mais aprofundado, lembrando que assim, não é algo meu, né, não é uma pauta minha, é algo que foi construído a muitas mãos. Então, vários professores fizeram grupos de estudo sobre, né, o piso do magistério e chegamos a todas essas compreensões, reunimos documentos de outros institutos federais, né, de colégios de aplicação, onde, inclusive, tem memorandos, registros, ofícios, mandando cumprir o piso do magistério. Né? Resgatamos também ações, que, inclusive, tem uma de uma professora do Estado de São Paulo, que também já está no STF. Então, assim, a gente foi a fundo, né, para tentar entender até onde a gente, de fato, tinha essa percepção de, né, que o piso é um debate nosso, enquanto é BTT,
E ingressamos, né, procuramos um apoio jurídico, né, lembrando que é um apoio jurídico particular, né. Hoje a gente está tratando isso ainda sem nenhum apoio, né, De forma autônoma, né? de forma autônoma ainda. Né. As ações são individuais, alguns fazem de forma coletiva, mas todos de forma autônoma. Mas o que a gente verifica? Que desde 2022, porque a problemática ela começa a surgir quando? Quando o piso do magistério fica acima do nosso primeiro vencimento base. Então, até 2022, ninguém estava preocupado. Por quê? Porque o nosso vencimento base estava acima. Aí, quando chega em 2022, nós fizemos o gráfico. Aí começa a aparecer o problema. Né? E a partir de então, a gente está pleiteando, né, que, a partir de 2022, como foi descumprido o piso nesse sentido, né, na malha, que ele seja respeitado, né, e que, enfim, possa reverberar da forma correta. Gessi, e ontem na discussão do eixo 1, né, no item 2, está lá também, né, a luta pelo piso, né? Sim, a gente entende que a nossa malha salarial ela não pode deixar de cumprir o piso do professor. Essa foi uma observação que a gente fez tempos atrás e, a partir disso, a gente levou para o governo e mostrou. E a gente via que na mesa de negociação isso aí constrangiu o governo. Agora, um debate que o Yuri colocou ontem foi a questão da recomposição, pelo menos da inflação durante os anos. O piso, por lei, ele tem reajuste todo ano. Um dos grandes problemas nossos aí, igual disse a professora Josi, é que até 2022 a gente cumpriu o piso, mas a gente ficou aí sem reajuste. Então, a gente vem sofrendo perdas aí, né, nesses anos todos sem reajuste, e, obviamente, a malha salarial ela acabou não cumprindo o piso, porque o piso tem regras de reajuste, apesar de muito complicadas as regras, né? Porque ele considera o Fundeb, considera um monte de índices. Quem já deu uma lida lá como é que é composto o reajuste do PIB, do piso, você vê que são regras bem difíceis da gente entender. Mas o que a gente busca é o quê? Que nossa malha salarial não fique abaixo do piso. Até porque o governo federal é o grande defensor do piso, e a gente também nós somos defensores do piso, e por isso ele tinha que cumprir o piso para os seus professores. E nós temos uma carreira, essa carreira tem uma malha salarial, tem uma organização, então essa carreira nossa, ela tem que obedecer o piso, né? Até porque ela tem que, o governo tinha que cumprir aquilo que ele cobra. Se ele cobra, ele tinha que cumprir. A gente colocou muito isso na mesa de negociação, né? E era uma das propostas nossas, a primeira proposta que a gente entregou para o governo, se olhar, estava lá uma malha salarial, cumprindo o piso direitinho, tudo arrumadinho, mas é aquilo, né? Negociação sempre a gente tem as dificuldades, o governo tem a dele, em geral a gente entende que ela é dinâmica ali naquele momento, né? E agora eu acho que o que o pessoal do Ceará está fazendo é uma ideia por demais também, né? Buscar isso aí na justiça. E abre precedentes, né? E abre precedentes. Então, buscar isso aí na justiça, que o governo cumpra aquilo que ele promete. E aquilo que ele defende. Né? Que é o quê? O cumprimento da malha. A malha salarial nossa tem que cumprir o piso. A gente sempre gosta de falar, a malha salarial tem que cumprir o piso, que é para fazer aquilo que a Josi falou, né? O piso ali, ele reverberar em toda a malha, porque senão a gente desconfigura aí a nossa carreira. Muito Gera bom. um congelamento. Né? Isso. Até porque, né, Yuri, você colocou ontem a questão do reajuste, né, da recomposição, mas o piso, ele não é uma busca inserido numa campanha salarial. É a reivindicação de um direito, né? Exatamente. É a reivindicação de um mínimo, né, digamos assim. Né, Do que está lá já escrito, já está acordado pelo governo. Exatamente. É o reconhecimento para a classe. Diz, olha, eu tenho piso, então eu tenho que te oferecer, pelo menos, piso, eu tenho que cumprir. E um ponto que a professora Josi trouxe aqui, embora eu entenda que não seja o que a gente almeja como ideal, mas a gente tem, que são os professores substitutos, não fazem parte da carreira propriamente dita, mas a gente tem que olhar por esse viés também. Porque o professor substituto, ele também é um professor. E se esse professor substituto, com 40 horas, ele está recebendo abaixo do piso, isso tem que ser corrigido. Né? Então, a gente tem que
olhar isso também, porque muitas das vezes a gente, por não ter uma regulamentação de como é que vai ser tocada essa questão do professor substituto, muitas das vezes esses professores eles são explorados nas instituições onde eles trabalham, eles têm uma carga horária elevadíssima, porque não tem nada que regulamente isso, mas a gente também tem que ter esse olhar humanizado para essa situação, né? Então a gente está ali reivindicando o básico, que é o piso. É o piso, gente, é o piso, como qualquer outra categoria, tem o piso. Né? O mínimo que pode ser garantido e que pode ser mantido ao longo dos anos é o piso. E a partir daí, como a gente tem uma carreira, como a gente tem uma malha que se baseia por esses valores, a gente vai ter esse acompanhamento, né? Não diria nem reajuste, né? Seria um acompanhamento dessa atualização de valores. Né? Se a gente rapidamente a gente faz uma conta rápida aí de quanto é que você conseguia comprar com R$100 há 10, 15 anos atrás, quanto você consegue comprar com R$100 hoje. Aí a gente bota 6 anos sem receber nenhum tipo de reajuste, é uma desvalorização e um poder de compra que vai sendo perdido ao longo dos anos. E se a gente tivesse esse acompanhamento do piso salarial, né, primeiro, que a gente não chegaria nessa situação de 2022, do piso ultrapassar o nosso vencimento básico, né? E a gente também não teria essa desvalorização da carreira. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma provocação aqui para o professor Gessi. Qual seria a possibilidade do PROIFES, né, chamar para si essa responsabilidade e entrar na justiça, reivindicando essa questão, aproveitando o que foi pontuado aqui pela professora Josi, no caso do IFCE, para a gente fazer uma ação coletiva? Existe essa possibilidade, professor? E antes até do Gessi, eu queria acrescentar a colocação do Yuri, Gessi, a questão lá do início da nossa conversa, que é a database. Né? Então, o reajuste, a correção, a recomposição da inflação aliado a uma database, nós não teríamos campanhas salariais tão complicadas como essa última que a gente teve, que culminou com uma greve de mais de 90 dias. Sim, os governos, a gente viu isso, pegar o governo Bolsonaro, por exemplo, e o Temer, foram governos, principalmente Bolsonaro, ele não recebeu o servidor, ele não negociou com o servidor. Ele ficou 4 anos sem receber o servidor, sem negociar com o servidor. Aliás, o próprio ministro da Economia, se todo mundo lembra bem, falava que tinha colocado o dinamite no bolso do servidor. A granada no bolso do servidor. Então, é isso. O Estado, independente do governo, ele teria que ser obrigado, ano a ano, a receber os servidores para uma negociação salarial. Né? E se você passa 4 anos sem ser recebido, 4 anos com índices inflacionários, obviamente seu poder de compra vai diminuir, você vai ter perda salarial, né? Você vai ter perda do seu poder de compra. Então, a database bem regulamentada faz com que os governos sejam obrigados a negociar. Né? Eles têm que definir, têm que organizar, têm que negociar. Assim como na CLT. CLT está lá definido. A maioria das categorias tem as databases deles. Então, isso aí não foi regulamentado para o servidor público e precisa ser. Assim como também nós que estamos nos sindicatos, a gente não tem licença para estar no sindicato. Exato. Né? Então, isso também precisa ser regulamentado. A gente espera que isso aí venha parte dessas lutas nossas aí, nessa minuta. O governo já promete colocar nessa minuta. Tem muito acordo entre as centrais sindicais e alguns itens da Resolução 51 da OIT, que a gente deve, nos próximos, nesse governo Lula ainda, avançar nesse sentido. A gente espera isso para que a gente não fique sempre correndo atrás. Né? Depende do governo, a gente dá uma subidinha. Dependendo do governo, caímos. Dependendo do governo, sobe um pouco. Aí cai. E a gente nunca volta para o mesmo patamar. Então, exatamente. A gente vai e volta. E quando vê, você está sempre correndo atrás de prejuízo, né? Enquanto, em vez de você estar correndo atrás de tornar uma carreira mais atrativa, estruturar melhor essa carreira, reorganizar ela melhor, né? Você está sempre correndo atrás de prejuízo. Então, isso é muito complicado, não ter uma database para o servidor público federal e não ter regulamentado as negociações para o servidor público federal. Lembrando que é uma garantia da Constituição, né? Tem na Constituição que o servidor público, ele tem que ter uma correção da inflação ali,
Tem que ter essa negociação anual, que não é cumprida. Só não foi regulamentado, né? E perceba que o próprio piso do magistério, ele vem como um próprio instrumento de estabelecer essa database. Porque se ele é reajustado anualmente, então você também teria, digamos assim, já atrelado o mecanismo para essa database. Se você pegar o professor 40 horas, igual a Josi colocou, 40 horas graduado, e antes desse ajuste, até o mestre mesmo estava abaixo do piso, se você pegar esse professor e que ele fica recebendo complementação salarial, muitas vezes ele passa 6 anos mudando de nível, sai do 1, vai para o 2, depois tem aceleração, foi 3 anos com aceleração, depois mais 2, foi para o 2 lá do D3, 2, com o mesmo salário, porque ele vem recebendo a complementação, né? Complementação do salário para atingir o piso. Então ele continua recebendo o piso ali durante 6 anos, 3, 6, 3, 5, 7 anos, para ele conseguir sair do piso. E progredindo na carreira. Entende? Então, ele mesmo progredindo na carreira, ele continua com as complementações. Eduardo colocou que tempos atrás aí, isso aí acontecia muito, era complementação do salário mínimo. Então, o pessoal recebia complementação do salário mínimo, porque o vencimento básico era baixo, não pode ser abaixo do salário mínimo. Então, assim, a gente tem uma luta grande para fazer. Né? Até nessa provocação que o Yuri colocou anteriormente, e eu reforço a provocação, disse: Proifes judicializa para o reajuste, Proifes judicializa para a database? Olha, a Proifes tem uma assessoria jurídica muito competente, né? É um ponto para ser levado para o Conselho Deliberativo do Proifes e ver a viabilidade de fazer uma ação coletiva aí, né? Eu acho que os colegas, né, todos os sindicatos têm representação lá, acho que é um ponto... Até porque lá no Ceará a gente já tem movimentações que estão se frutificando bem, né, professora Josi? Sim, já temos aí um grupo, né, que alguns, como eu falei, ingressando de forma individualizada, né, e outros de forma coletiva, né, com pequenos grupos ou grandes grupos. E, inclusive, a gente tem uma articulação a nível nacional, né, por exemplo, a gente já sabe que, por exemplo, tem um pessoal lá do IFSP, São Paulo, que também está ingressando de forma coletiva. Então, assim, a gente está se articulando, né, a nível nacional. E a gente espera que os nossos sindicatos, e especialmente o Proifes, que é quem levanta a bandeira e traz a questão do piso, né? Gostaria mais uma vez de enfatizar isso, então que se atente a essa demanda que vem surgindo da base, né? Porque é legítima, a gente sabe que é legítima, e nós temos um potencial enorme de trazer essa discussão de uma forma... inclusive agora para regulamentar também. Perceba que a discussão está para além das questões de judicialização. O que nós precisamos é criar regulamentações, mecanismos que nos protejam, inclusive, de momentos em que a gente não senta numa mesa de negociação. A gente não é recebido, isso é muito importante, né? Que a gente não é recebido. Muito bem. Por isso que eu acho que o encontro é importante, porque o encontro proporciona esses debates todos. Então, isso aí vai para o Conselho Deliberativo e eu creio que para isso não terá problema nenhum em avançar nesse sentido. Muito bom. Gessi, muito obrigado pela sua participação. Professora Josi, muito obrigado pela sua participação. Professor Yuri, muito obrigado mesmo. Nós temos várias propostas que foram discutidas, mas que você também pode acompanhar no canal aqui da UFG, que tem feito podcasts constantes abordando esses assuntos, trazendo esses assuntos. E parabéns a todos pela organização, pelo evento que está acontecendo e que traz várias temáticas, não só relacionadas à carreira BTT, enfim, mas também a área de pesquisa, ensino, tecnologia, ciência, enfim, tudo isso está sendo discutido com muito carinho, com uma participação muito grande do servidor público federal, os professores aqui em Goiânia, por meio deste encontro belíssimo que o Proifes está organizando, que é o 20º Encontro Nacional. Obrigado, Gessi. Obrigado, eu agradeço aí, eu acho que é um momento importante, né, de fazer os debates. Proifes é isso, né, abertura, as pessoas podem sentir-se à vontade de ir lá debater, falar das suas ideias, e o acolhimento a todos os professores e professores nesse debate é o que nos faz ser Proifes Federação. Eu queria aproveitar mais um pouquinho da presença aqui da professora Josi, porque ontem ela fez uma provocação também em torno da progressão, né, Josi? É isso, né?
Ah, sim, foi outra demanda que nós identificamos, que é em relação à aceleração da promoção, né? Então, como vocês sabem, a gente tem aquele momento quando sai logo do estágio probatório, aquele terceiro ano, né? Nós, a depender da titulação que se apresente, nós avançamos na carreira em alguns níveis, né? Inclusive de classe, né? Saltando classe, para, digamos assim, ter uma melhora, né? Digamos, uma valorização a mais na carreira. E o que ocorre, né? Hoje a gente percebe que há entendimentos divergentes entre os institutos federais, né? Uma parte dos institutos entende que aquele terceiro ano que a gente está lá no estágio probatório, ao chegar no 301, na aceleração, né? Você zeraria esse tempo de interstício e passaria a contar dali mais 2 anos para frente para você ter a próxima progressão por mérito, né? Que seria por tempo. Então, isso gera, né, um prejuízo para o professor, né, em 1 ano na carreira. E olhe que isso vai impactar em todas as outras progressões futuras. Exatamente. Um efeito dominó. E aí o que ocorre? Há uma outra parte de institutos federais que tem um outro entendimento de que uma coisa é a aceleração da promoção, até porque, de fato, na lei, são institutos jurídicos diferentes, estão em artigos diferentes, né? E, inclusive, tem uma segunda lei, que eu não vou me lembrar aqui o nome, mas que ela é bem superior à nossa própria lei, que é mais específica da carreira, onde diz que nenhuma aceleração da promoção tem o poder de zerar interstício. Tá? Depois eu posso até trazer para a gente discutir mais sobre isso. Tá? E está na nossa peça, que, inclusive, nós ingressamos também com essa outra ação. Né? Agora eu faço. Não me orgulho de ter que ir à justiça para buscar algo. Não me orgulho. Eu ainda acredito que a luta política ela é mais eficaz. Então, assim, mas nesse sentido, nós trouxemos também aqui para o encontro, né, essa demanda para trazer esse debate, né, até para saber se há um conhecimento, né, de outros ingressantes na base sobre o que está acontecendo, porque nós mesmos só descobrimos há pouco tempo, recentemente, que havia esse entendimento diferente. Então, para os institutos, como, por exemplo, o Instituto Federal de São Paulo, ele faz uma progressão considerando o quê? Ele acelera, chega lá no 301, ele conta só mais 1 ano e já promove novamente, né, progride novamente o professor ao 302. Então, assim, há entendimentos diferentes, né? E o que a gente busca? Uma regulamentação, e eu agradeço ontem a oportunidade do PROIFES ter inserido nas suas orientações que fazer um estudo para uma regulamentação, uma uniformização dessas regras, né? Agradeço, inclusive, a oportunidade do espaço de fala, e isso é muito importante, né? Porque nós somos uma única carreira, mas sendo remunerados de formas diferentes. Isso gera um prejuízo, principalmente porque o entendimento na lei é de que, se não há na lei expressamente dito que zera, uma interpretação a nível institucional não pode ser em prejuízo do servidor. Exato. Tá? Exatamente. Porque isso impacta diretamente em um possível direito. Você cria uma distopia, né? Desculpa tomar a palavra aqui, Welk. Essa questão da uniformização é importante, não só no ponto do aceleração de promoção. Isso acontece, né? Eu entrei no IFNMG e a minha aceleração ela zerou esse interstício. Então, eu estou nesse espectro aí que perdeu esse ano, né? E tem um tempo, então a gente não consegue retroagir até lá no início. Mas essa questão da uniformização é importante porque, veja, a gente sabe que as instituições elas têm autonomia, mas essa autonomia ela não pode gerar um prejuízo para o servidor. Eu trago 2 exemplos aqui bem básicos com relação à questão de progressão e remuneração. Lá no IFPR, uma questão foi da titulação de um servidor que ingressou com o título de doutor. E ele só recebeu o RT depois do 1º mês, porque disseram que ele tinha que ter aberto um processo solicitando o pagamento do RT. Só que ele nem tinha acesso ao sistema.
Ele só teve acesso ao sistema 15 dias depois. Então, como é que ele abriria esse processo para solicitar esse pagamento? E outra coisa da questão da uniformização, ainda no IFPR, é que, por exemplo, se eu ingresso como doutor, o IFPR atualmente, não sei se mudou, ele exige uma cópia da minha tese para botar na biblioteca. E até onde eu pude acompanhar, isso é exigido do servidor quando ele se afasta, né, para fazer essa especialização, seja mestrado, doutorado, e é remunerado. Então, se eu já ingressei com a titulação de doutor, por que eu tenho que estar prestando contas para a instituição, entregando uma cópia da tese, e minha titulação só é paga depois que eu apresentar minha tese? Eu já estou com o meu diploma. Eu não me afastei, eu não gerei nenhum ônus para a instituição para tirar o meu doutorado. E várias instituições têm interpretações diferentes. Então, essa uniformização é importante em vários aspectos, porque sempre o servidor ele sai prejudicado. Então, você tem um servidor que foi doutor há 20 anos atrás, então ele tem que correr atrás da tese dele, digitalizar e entregar para poder receber o RT, porque ele passou no concurso agora, não faz sentido isso. Professora Josi, muito obrigado. Sucesso na empreitada de vocês e que o sucesso de vocês possa reverberizar também em lutas nossas aqui junto com o PROIFES, com outros institutos federais e universidades federais. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, inclusive, aqui de estar participando desse momento de debate, também, discussão, e enfatizar também que eu faço já uma prévia, uma avaliação inicial dessa participação, lembrando que a gente amanhã ainda tem um seminário específico da carreira BTT, né? Tenho grandes expectativas também para esse momento, mas, assim, já de antemão eu faço uma avaliação muito positiva desse momento, né? Não conhecia ainda o espaço, né, do PROIFES, e vim exatamente para isso, para me permitir conhecer, né, para sair daquelas, digamos assim, ideações, né, divulgações, porque a gente sabe que ocorre, principalmente ocorreu muito no momento de greve, né, enfim, divulgações, né, questionando sobre os espaços de discussão, e eu, de antemão, já faço uma avaliação prévia de que foi um debate qualificado, e é isso que eu encontrei aqui, né, foi isso que eu encontrei. Inclusive, outros eixos ali estão rolando, né? Outros eixos com temáticas bem importantes, e agradeço a oportunidade, né? Foi um convite e nós, de imediato, nos prontificamos a vir conhecer, porque eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer, conhecer, né? Para depois fazer uma avaliação, né? Então, é muito importante. Agradeço ao professor Gessi, em nome do PROIFES Federação, pela oportunidade. Enfim, estamos aqui à disposição para contribuir. Muito bom. Yuri, muito obrigado. Eu que agradeço, que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou adorando e vamos para frente. Vamos para frente. Bora, Gessi? Bora. Quero agradecer também a Nilma Yumi, e agradecendo ela, quero agradecer toda a equipe técnica aqui do UFG, que nos recebeu aqui no estúdio com o podcast Pátio, que tem uma programação específica aqui nas plataformas do UFG. Parabéns a toda a equipe de comunicação. Muito obrigado a Nilma Yumi e a todos os profissionais da comunicação aqui do UFG, Gessi. Obrigadaço. Eu que agradeço. Fico muito feliz com a visita de vocês.